Tudo começa com uma decisão simples. Uma casa bonita, isolada, cercada por árvores. O tipo de lugar que parece perfeito para recomeçar a vida. Mas o problema não está na casa. Está em quem se recusa a sair dela. E quando alguém acredita que ainda pertence a um lugar, qualquer um que chegue depois vira um intruso. Ou pior, uma ameaça. Aos poucos, pequenas situações começam a sair do controle. Coisas que poderiam ser coincidência. Ou não. Um olhar a mais do que o necessário. Uma presença que aparece sem ser convidada. E a sensação constante de que existe alguém sempre um passo à frente. E no meio disso tudo, existe um homem tentando manter a própria família segura, enquanto percebe que está entrando em um jogo que ele nunca escolheu jogar. E a única pergunta que realmente importa é: quando você descobre que não está sozinho dentro da sua própria casa, o que ainda te impede de sair? Se você curte filmes com esse tipo de história, então já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso aqui só piora daqui pra frente. Привет. Ты что делаешь? São Francisco, escritório de marketing de alto nível. Um contrato importante acabado de fechar. Esse é o cenário quando Mike resolve transformar a volta para casa em algo que não era para acontecer. Acelera além da conta, deixa escapar que tem uma festa surpresa esperando e ainda pede para o Scott fingir quando chegarem. E ele finge. Annie e os amigos estão lá, comemorando. Mike faz um brinde bem no estilo dele, exaltando o Scott como o grande destaque da empresa. Depois que todo mundo vai embora, o clima muda. Fica mais tranquilo. Scott puxa um assunto antigo, o plano da Annie de ter uma casa no Vale de Napa, longe da correria da cidade. Um lugar para viver com mais calma, criar filhos. Ela confirma que ainda quer isso. No dia seguinte, eles vão conhecer a propriedade. O lugar se chama Foxglove. Uma casa antiga, construída no ano de 1905, cercada por árvores e bem afastada de tudo. Tem aquele ar de lugar isolado, cheio de história. Quando eles chegam, não tem ninguém à vista. Eles começam a explorar, até que um tiro quebra o silêncio. Um homem aparece entre as árvores com um rifle. Ele se aproxima de um cervo caído e dá outro disparo com uma naturalidade que chama a atenção. Esse homem é Charlie Peck, dono da casa, engenheiro estrutural, viúvo. A partir daí, ele conduz a visita com calma, mostrando cada detalhe do lugar. Conta que criou os filhos ali, que perdeu a esposa há 2 anos e que pretende se mudar para a Flórida para ficar com a filha. Deixa claro que aquela casa é parte da vida dele. Annie se encanta pelo lugar. E Charlie também demonstra um interesse diferente por ela. Quando o preço entra na conversa, 3,5 milhões, Scott não se anima e decide ir embora. Mas Charlie vai atrás, reduz o valor, inclui móveis e deixa claro que não quer qualquer comprador. Ele quer aquele casal. Mesmo assim, Scott prefere pensar melhor. No caminho de volta, Annie insiste. Ela realmente gostou da casa. Scott ainda vê problemas. É antiga, vai dar trabalho. Mas Annie está decidida, quer construir uma vida ali. No fim, ele cede. A compra acontece e a mudança começa. Charlie aparece no dia da entrega das chaves, visivelmente abalado por deixar o lugar onde viveu a vida inteira. Ele entrega tudo e vai embora. Annie observa com certa empatia. Na noite da inauguração, Mike e a namorada Rachel vão até lá para um jantar. Depois da refeição, Mike sai para o jardim para fumar. Enquanto está lá fora, tem a sensação de que não está sozinho. Algo no ambiente muda. Ele olha em volta, mas não vê nada claro. Mesmo assim, prefere apagar o cigarro e voltar para dentro. No outro dia, ele percebe uma marca de queimadura de cigarro no banco do próprio carro. Uma marca que não estava ali antes. Mike tinha certeza de uma coisa. Ele não tinha fumado dentro do próprio carro. Scott olhou meio desconfiado, levantando a sobrancelha. Mike ficou visivelmente irritado. Ele tinha a convicção de que alguém tinha feito aquilo. A dúvida ficou no ar. Alguns dias depois, Scott estava no trabalho quando recebeu uma ligação da Annie. Charlie tinha aparecido na Foxglove sem avisar e não foi para visitar.
Estava simplesmente cortando o gramado como se ainda morasse ali. Só chegou e começou a fazer. Annie foi falar com ele. Perguntou o que ele estava fazendo ali, já que a ideia era ele já estar indo para a Flórida. Charlie respondeu com naturalidade, como se fosse a coisa mais comum do mundo. A viagem tinha sido adiada. Ele estava hospedado no Royal Hotel, no centro da cidade, e tinha passado na casa para entregar uma lista de contatos. Encanadores, eletricistas, gente de confiança que conhecia bem a propriedade. No papel, fazia sentido, mas na prática, soava estranho. Quando Scott chegou em casa, Annie contou tudo. E logo em seguida, veio outra decisão. Ela tinha convidado Charlie para o jantar de ação de graças. Scott respirou fundo antes de reagir. Annie justificou dizendo que ele parecia sozinho, que não tinha família por perto e que seria só um jantar. Sem muito espaço para discutir, Scott acabou aceitando. No dia combinado, Charlie chegou com uma torta e um comportamento educado. Comentou que a casa parecia mais viva, mas, ao entrar na sala, percebeu que a tapeçaria da família, que estava ali há gerações, tinha sido trocada por um quadro moderno. Ele travou por um instante, deu para perceber, mas se controlou e não falou nada. Pouco depois, Mike e Rachel chegaram. Mike não é do tipo que fica quieto. Começou a opinar sobre a casa, sugerir mudanças, falar o que poderia ser diferente. Charlie respondeu de forma firme. Mudanças daquele tipo comprometeriam a estrutura da casa. O clima na mesa mudou na hora. Em certo momento, olhando para Mike, Charlie imaginou outra reação. Na cabeça dele, pegava a garrafa de vinho e resolvia tudo ali mesmo. Mas isso ficou só na imaginação. Na realidade, ele se segurou e continuou o jantar. Mais tarde, os dois foram para fora. Mike acendeu um cigarro e comentou de forma direta que parecia que Charlie não tinha se desligado da casa. Perguntou se ele realmente tinha seguido em frente. Charlie não evitou. Disse que ainda passava por ali de vez em quando, que caçava na Floresta dos Fundos e que aquele lugar fazia parte da vida dele de um jeito que não desaparece só porque assinou um contrato. Enquanto conversavam, Mike apagou o cigarro em uma estátua do jardim. Charlie olhou. Não disse nada, mas a reação foi clara. Depois que Charlie foi embora, Mike falou o que já estava pensando desde o começo. Ele não tinha desapegado de nada. Na visão dele, Charlie estava observando a casa. E provavelmente foi ele quem deixou a marca de queimadura no banco do carro. Scott e Annie não compraram essa ideia. Então Mike sugeriu algo simples. Sair naquele momento e verificar a área. Scott foi com ele. Os dois entraram na mata nos fundos da propriedade, seguindo até uma estrada secundária. No caminho, encontraram marcas recentes de pneus na lama. Recentes demais para serem antigas. Mais à frente, viram um carro parado ao longe. Antes que pudessem identificar melhor, o veículo acelerou e sumiu. No dia seguinte, Scott decidiu instalar câmeras de segurança ao redor da Foxglove. Charlie apareceu enquanto o serviço ainda estava sendo feito. Disse que estava pescando por perto e viu a movimentação. Reclamou dos furos nas paredes, falando como se ainda tivesse alguma autoridade sobre a casa. Scott foi direto. Agora, a casa tinha outro dono, e as câmeras iam ser instaladas. Charlie tentou encerrar, dizendo que aquelas marcas na floresta eram de adolescentes que usavam o lugar para festas. Mas dessa vez, ninguém acreditou. Charlie continuou insistindo que instalar câmeras de segurança era exagero. Scott nem quis entrar nessa discussão. Para ele, aquilo já estava decidido. A casa agora era dele, e o sistema ia ser instalado, gostando ou não. Naquela noite, Scott quase não dormiu. A Foxglove era uma casa antiga, construída em 1905, cheia de madeira por todos os lados. Barulho era esperado. Mas tinha uma diferença clara entre o som natural da estrutura e algo fora do padrão. Quando as luzes com sensor de movimento do jardim acenderam, ele pegou um taco de beisebol e foi verificar. Lá fora, encontrou um grupo de adolescentes que saiu correndo assim que percebeu a presença dele. Nesse ponto, Charlie estava certo. Realmente tinha gente usando a área. O que Scott não viu foi o próprio Charlie, parado mais ao fundo entre as árvores, observando tudo em silêncio.
Nos dias seguintes, a tensão dentro de casa aumentou. Scott descobriu que Annie tinha recebido Charlie novamente enquanto ele estava fora. Isso já não era a primeira vez. A situação piorou quando Annie percebeu que Scott não estava exatamente em uma reunião de trabalho, como havia dito, mas em um bar com clientes. O passado voltou para a conversa. Antes de se casarem, Scott já tinha traído Annie com uma colega de trabalho. E naquela noite no bar, a cliente Gillian Richards tentou se aproximar dele. Scott recusou e foi embora, mas o simples fato de estar ali já foi suficiente para reacender tudo. A discussão foi pesada. Scott acabou dormindo no sofá. Durante a madrugada, um barulho acordou os dois. No meio daquela situação, eles acabaram se acertando e ficaram juntos ali mesmo, tentando deixar o conflito para trás. Sem saber, tinham alguém observando. Do lado de fora, na escuridão, Charlie estava parado na janela, acompanhando tudo. No dia seguinte, Scott passou em um café na cidade e encontrou um vizinho, Grady Kramer. A conversa parecia comum, até que o assunto mudou. Grady comentou que Ellen, a esposa de Charlie, não tinha morrido de câncer. Ela foi encontrada morta com um tiro usando a própria espingarda dele. O caso foi tratado como suicídio, mas o jeito que Grady falou deixou uma dúvida no ar. Scott voltou para casa com isso na cabeça e contou para Annie. Disse que Charlie tinha mentido desde o começo e que aquilo podia significar algo mais sério. Annie ouviu, mas não comprou a ideia. Para ela, aquilo não era prova de nada. No máximo, indicava que Charlie era um homem difícil, preso ao passado, mas não necessariamente perigoso. Mais tarde, os dois saíram para jantar na cidade. Na volta, passaram em frente ao Royal Hotel, o mesmo que Charlie tinha mencionado. Scott olhou para dentro e viu ele lá, sentado sozinho, bebendo. Os dois decidiram entrar. Scott, já meio mamado, foi direto ao ponto e disse que Charlie não era mais bem-vindo na Foxglove. Charlie ouviu tudo com um sorriso controlado, daquele tipo que não revela o que está passando por dentro. Antes que a situação piorasse, Annie puxou Scott e tirou ele dali. Alguns dias depois, Scott saiu para correr de manhã. Era uma rotina simples, estrada tranquila, clima leve do Vale de Napa. Até que uma caminhonete veio por trás e não freou. Scott acordou no hospital. Os médicos disseram que ele estava fora de perigo, sem nada grave, mas que precisava ficar em observação durante a noite. Ele pediu para Annie ir para casa, garantiu que ficaria bem. Assim que ela saiu, Scott ligou para Mike. Não tinha prova concreta, mas tudo apontava para a mesma direção. Charlie estava obcecado com a casa. E com Annie. E aquele atropelamento parecia mais uma escolha do que um acidente. Ele pediu para Mike falar com Brian, o cara de tecnologia do escritório, e levantar tudo o que fosse possível sobre o passado de Charlie Peck. Enquanto isso, Annie estava em casa, na banheira, quando a campainha tocou. Ao atender, encontrou Charlie na porta, com uma pizza nas mãos. Ele disse que soube do acidente, sem explicar como, e quis ajudar. Comentou que aquilo lembrava a época em que a esposa dele estava no hospital, quando ele levava comida e passava tempo ao lado dela. Annie ficou sensibilizada. Acabou deixando ele entrar. Enquanto os dois jantavam na Foxglove, Mike já tinha conseguido algumas respostas. A empresa de Charlie tinha quebrado. Havia processos, dívidas acumuladas, pressão de banco. A venda da casa não foi uma decisão pessoal, foi obrigação. Ele não vendeu porque quis. Vendeu porque não tinha saída. E tinha mais. A morte da esposa dele não foi por câncer, como ele dizia. O registro oficial apontava suicídio, com a própria espingarda dele. Scott ligou de volta e pediu para Mike ir até a casa ver Annie. Quando Mike chegou e viu a caminhonete de Charlie parada na frente, preferiu observar antes de entrar. Só que Charlie percebeu. Saiu da casa com um machado na mão. Correu atrás de Mike, alcançou-o e, de repente, mudou completamente de postura. Agiu como se estivesse apenas protegendo o local de um possível invasor. Disse que ficou aliviado ao ver que era Mike e se ofereceu para acompanhá-lo até o carro. No caminho, fez um comentário estranho. Disse que já tinha pensado no que alguém faria se tivesse a chance de recuperar tudo o que perdeu. E completou
de forma direta, que essa chance tinha aparecido para ele e que tudo o que precisava fazer era tirar Scott do caminho. Antes que Mike pudesse reagir, Charlie partiu para cima com o machado. Depois disso, voltou para a casa como se nada tivesse acontecido. Inventou uma história sobre ter torcido o tornozelo. Annie chegou a examinar a perna dele, enquanto Charlie sugeria com toda a calma que talvez fosse melhor passar a noite ali, dizendo que aqueles jovens da floresta poderiam voltar. Annie recusou e pediu para ele ir embora. Charlie aceitou, mas com aquela sensação de que não tinha se afastado de verdade. No dia seguinte, Scott recebeu alta e voltou para a Foxglove. Ao chegar, encontrou Charlie parado em frente à casa, com flores na mão. Quando Scott resolveu colocar tudo às claras, a falência, os processos, as dívidas que obrigaram à venda da casa, Charlie simplesmente ouviu. Não tentou negar, não discutiu. Só virou as costas e foi embora, com uma calma que não tranquiliza ninguém. Logo depois, Scott encontrou Annie e contou o que estava pensando sobre o atropelamento. Em seguida, fez uma pergunta simples. A que horas Mike tinha saído da casa? Annie respondeu que ele nunca esteve lá. Aquilo mudou tudo. Scott ficou alguns segundos parado, tentando encaixar as peças. Se Mike não chegou, então Annie tinha passado a noite com Charlie dentro da Foxglove. A situação era bem mais séria do que ele imaginava. Ele ligou para a polícia e pediu uma ordem de restrição. Depois tentou falar com Mike várias vezes. Nada. Nenhuma resposta. No dia seguinte, foi atrás de Brian no escritório. O colega de tecnologia tinha conseguido algo importante: o contato da filha de Charlie. Só que ela não usava mais esse nome. 2 anos antes, tinha mudado oficialmente de identidade. Agora vivia como Vanessa Smith em algum ponto do Maine, o mais longe possível do pai. No caminho de volta, Scott ligou para ela. Assim que mencionou o sobrenome Peck, a ligação foi encerrada, sem explicação. Enquanto isso, Annie chegava do mercado e encontrou Charlie dentro da casa. De novo. Ele disse que talvez ela tivesse ouvido coisas ruins sobre ele, mas que não eram verdade. E completou, com uma tranquilidade desconfortável, que tudo o que estava fazendo era pensando no futuro dos dois. Annie pediu que ele fosse embora, de forma educada, mas firme, sem abrir espaço para discussão. Charlie saiu. Ela trancou portas, janelas, tudo. E foi nesse momento que ouviu um barulho vindo do armário de roupas de cama, no andar de cima. Um detalhe que parecia pequeno, até deixar de ser. Annie foi conferir. Ao abrir o armário, encontrou uma passagem escondida. Desceu. Do outro lado, havia um porão que não aparecia em nenhuma planta da casa. Uma cama, uma máquina de lavar, objetos pessoais espalhados. Não era improvisado, era habitado. Charlie nunca foi para a Flórida. Ele nunca saiu dali. Annie caminhou pelo espaço escuro até encontrar uma saída para o lado de fora. Quando abriu a porta, Charlie estava ali, esperando. Ela recuou e seguiu pelo porão até dar de frente com um freezer. Abriu. Mike estava lá dentro. Sem tempo para reagir, Annie conseguiu subir de volta para a casa e correu até o celular. Mas não deu. Charlie chegou antes. Os dois entraram em luta e ele acabou dominando a situação. Annie perdeu a consciência. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Scott dirigia quando o celular tocou. Era Cassidy. Ela foi direta. Disse que o pai era um mentiroso compulsivo, que passou a vida inteira escondendo quem realmente era, e que a história da mãe também era mentira. Ellen não tinha tirado a própria vida. Charlie a desviveu quando ela ameaçou pedir o divórcio e ficar com a casa. Cassidy contou que mudou de nome e de estado para se afastar, e deixou claro, se ele aparecesse no Maine, ela não hesitaria. Scott não pensou 2 vezes. Acelerou. Quando chegou na Foxglove, encontrou a casa completamente destruída. Scott subiu as escadas com uma faca na mão, chamando por Annie, tentando manter o controle da situação. Nem chegou ao corredor. Charlie apareceu por trás e o confronto começou ali mesmo. Pela diferença de idade, parecia que seria rápido, mas não foi. Charlie mostrou uma força inesperada e acabou jogando Scott escada abaixo.
Enquanto isso, Annie conseguiu se soltar das amarras e correu para o quarto trancando a porta. Não adiantou muito. Charlie chegou logo depois e arrombou sem dificuldade. E enquanto a dominava, ainda dizia que a amava, uma mistura de obsessão e controle que deixava claro que o problema dele ia muito além de apego à casa. Scott conseguiu se recuperar e voltou para cima. Os dois se enfrentaram de novo. Mais uma vez, Charlie levou vantagem, partindo para cima com uma intensidade difícil de explicar. A virada veio com Annie. Ela apareceu por trás e cravou a faca nas costas dele. O golpe foi sério. Charlie perdeu o equilíbrio e recuou na direção do porão. Sem perder tempo, Annie contou tudo o que tinha visto lá embaixo. Mike estava morto, escondido em um freezer, e Charlie vinha vivendo naquele espaço secreto desde o dia em que entregou as chaves da Foxglove. Diante disso, a decisão foi imediata: sair da casa naquele instante. Mas não deu. Charlie voltou, agora com a espingarda, e começou a atirar, obrigando os dois a recuarem para dentro novamente. Em seguida, apagou as luzes. A casa inteira ficou no escuro. Ele passou a vasculhar cada cômodo, indo de porta em porta, atirando, procurando o casal de forma calculada. Quando estava perto de encontrá-los, Scott conseguiu reagir. Acertou um golpe com o taco de beisebol no rosto de Charlie e tomou a arma. Annie ligou para a emergência e informou que o marido tinha atirado em um invasor. No chão, sangrando, Charlie ainda implorava pela vida, olhando para ela como se estivesse sendo traído, como se até aquele momento acreditasse que ela estava do lado dele. Scott não hesitou. Puxou o gatilho. A última coisa que Charlie disse foi que eles não mereciam a Foxglove. E assim o filme termina. Esse filme não é sobre um vizinho louco que não quer largar a casa. É sobre o que acontece quando alguém constrói toda a identidade em torno de uma coisa. E essa coisa é tirada dele. Charlie não era assustador porque era forte ou porque tinha uma espingarda. Era assustador porque na cabeça dele tudo fazia sentido. A Foxglove era ele. Sem ela, não havia mais nada. Ellen tentou levar a casa. Ele a desviveu. Scott e Annie compraram. Ele decidiu que ia recuperar. E ficou ali, a poucos metros do casal, vivendo num porão enquanto eles dormiam, jantavam e discutiam por bobagem, completamente alheios. O filme termina com Annie dizendo para a polícia que o marido atirou num invasor. Tecnicamente, era verdade. Mas a Foxglove foi construída por um tataravô, passou por gerações. E no final, ficou com um casal que só queria criar filhos longe de São Francisco. Charlie perdeu tudo isso por não conseguir aceitar que algumas coisas acabam. A última palavra dele foi que eles não mereciam a casa. Irônico, porque nenhum lugar merece esse tipo de amor. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos.